Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. Vocês sabem que aqui no nosso programa nós mergulhamos em várias conversas transformadoras sobre o mundo da educação. E hoje eu tenho a honra de receber uma professora talentosa, uma professora muito querida. Inclusive, eu nem contei para ela antes nos bastidores para contar aqui na hora mesmo da gravação. Quando o pessoal ficou sabendo que eu ia fazer entrevista com ela, eu recebi várias mensagens falando: que legal, você vai conversar com essa professora é muito querida, essa professora é uma professora realmente inspiradora. Então, eu quero dar as boas-vindas à professora Marília Camilo, né? Ela é graduada em Ciências Sociais e ela tem vasta experiência na orientação de estudos. Marília, muito obrigada de ter você aqui. Eu gostei muito quando você se propôs a vir aqui no programa conversar. Fiquei muito feliz de você aceitar compartilhar aqui a sua experiência com o pessoal. E a gente conversou um pouquinho, né, antes do programa. Eu sei que a sua experiência abrange tanto o ensino superior quanto o ensino fundamental, e que você dá essa ênfase mesmo na orientação de estudos. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que você percebe o papel dessa orientação na formação, tanto acadêmica quanto pessoal dos estudantes. Marília, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Maíra, muito obrigada pela participação, pela oportunidade. É uma forma bastante lúdica e divertida e séria também de divulgar o trabalho da gente, né? E tentar atingir aos alunos a importância que é a orientação de estudos, né? A formação acadêmica do aluno, ela é desde o início, né? Eu diria que no ensino superior, que eu fiz a orientação de TCC, né? E embora eu tenha feito essa orientação do ponto de vista da metodologia, eu era professora de metodologia da pesquisa científica e também orientadora de TCC. E para os estudantes que estão terminando o ensino superior, eram alunos da área de engenharia, inclusive, a metodologia da pesquisa ela é feita no início do curso, né? E a orientação que a gente fornecia aos estudantes era que eles começassem já, desde o início do curso, a procurar aquilo que eles iam desenvolver no trabalho de conclusão de curso, né? A orientação era voltada para o TCC. Como eu disse, era uma orientação do ponto de vista da metodologia, né? Então, a escolha do tema, os objetivos, a justificativa, todo aquele processo de construção do projeto de pesquisa, né? E, eventualmente, depois, o próprio TCC, né? A importância de seguir as normas da BNT, o cuidado, a cautela com o plágio, né? Hoje, com as inteligências artificiais, né? Naquela época não tinha, não é tanto tempo assim, mas não tinha inteligência artificial. Mas hoje a gente sabe que os alunos recorrem, né? E também isso é um perigo muito grande, porque a inteligência artificial, ela tanto pode ajudar, como ela também pode detectar se aquele trabalho foi plagiado, né? Então, a formação acadêmica é do ponto de vista da ética mesmo, né? Do aluno para com esse trabalho, que é um trabalho científico, né? A preocupação de ele ser fiel à ciência e tudo aquilo que ele
aprendeu e desenvolveu no curso. E não deixa de ser a formação pessoal, porque ele está se tornando um profissional de uma determinada área, né? Então, é realmente a responsabilidade que ele tem com aquele trabalho científico e a responsabilidade que ele vai ter como profissional da área que ele escolheu, né? Já para os alunos do ensino fundamental, e aí eu me refiro aos anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano, essa formação acadêmica, ela está bem no início, ela é embrionária, né? Apesar de que, Maíra, eu encontro alunos de sexto ano que possuem mais responsabilidade, mais comprometimento com os estudos do que alunos do ensino médio. Isso é fato, né? É óbvio, guardando aí as devidas proporções, o aluno de sexto, de sétimo ano, eles têm uma responsabilidade acadêmica, mas sem saber muito o que está fazendo ali, mas estudam, se preocupam, se comprometem, assistem a aula com atenção, anotam e buscam todas as ferramentas que, enfim, a escola proporciona, como suportes, como plantões de dúvidas, e buscam a orientação exatamente para fornecer um caminho, para fornecer um norte, para que ele tenha sucesso nos estudos, mas não só isso, porque o que a gente percebe muito dos alunos do fundamental é a preocupação em tirar nota, em passar de ano, né? Mas isso, obviamente, que é importante, mas a aquisição do conhecimento, ela permeia todo esse processo. E quando o aluno estuda, quando ele se empenha e se preocupa com a parte que lhe cabe, né? Porque se fala muito no processo de ensino-aprendizagem, mas eu costumo falar também do processo de estudo-aprendizagem, porque tem uma parcela muito importante que é do aluno, né? Então, ele está contribuindo com a própria formação acadêmica. Então, ele não é simplesmente um aluno, ele é um aluno estudante, é um aluno comprometido, ele tem um cuidado, ele tem um zelo com a sua formação, né? E a nota acaba sendo uma consequência positiva de todo esse trabalho, de todo esse esforço. Então, a formação acadêmica se dá nesse momento, e a formação pessoal também, porque é um aluno que está em formação, né? Ele está amadurecendo, ele está passando por fases de transformação muito grandes, que mexem muito com ele. Essas mudanças, às vezes, tiram ele do foco. Então, essa orientação ela é fundamental nesse sentido, é manter o aluno dentro desse foco no estudo. E aí ele tem aí a sua formação pessoal como um estudante de verdade, um estudante genuíno. E Marília, eu acho muito impactante você trazer esse tema para a nossa audiência, porque a gente tem uma audiência mista, né? Tanto professores e professoras nos assistem aqui no Conversa de Classe, mas também muitos estudantes que estão na graduação. E acho que isso dá um vislumbre também para eles, né? De como é um processo que a gente vai construindo ao longo da vida, né? A gente se tornar esse profissional, e ele perpassa por como a gente vai lidar, por exemplo, com os estudos, né? Eu queria até te perguntar um pouquinho, né? A gente sabe que o ensino superior, ele traz desafios que são únicos na vida de uma pessoa, né? Seja tanto na primeira escolha, né? Quando você está partindo para sua primeira graduação, ou hoje em dia, o que é muito comum também, as pessoas até têm mais de uma graduação.
Na sua visão, qual que é o impacto da orientação dos estudos nessa transição, né? Quando os estudantes estão saindo ali do ensino médio e indo para a faculdade? Então, tanto no fundamental e ainda nós encontramos no ensino médio é a preocupação de tirar nota, é a preocupação de passar de ano. No ensino médio, começa a preocupação em entrar na faculdade, né? E aquela tensão toda dos vestibulares. Mas quando o aluno ele entra na faculdade, ele percebe que é outra pegada, né? Então, os professores, eles têm uma conduta diferenciada, né? E toda aquela responsabilidade que eu falei, que é trabalhada no fundamental, o professor do ensino universitário, do ensino superior, ele acredita que o aluno já tenha, né? Eu me lembro muito do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que é importante esse hábito do estudo desde o início, né? Por isso que a preocupação da gente é trabalhar isso no ensino fundamental. Um aluno de sexto ano, por exemplo, que desenvolva, que invista, né? Não que perca o tempo estudando, mas que invista um pouco do seu tempo fora aquele tempo que ele passa na escola, mas que ele invista um tempo de 1 hora que seja, para fazer tarefas, para rever os conteúdos que foram estudados. Tem algumas perguntas que a gente orienta os alunos a fazerem, né, para si, o que eu estudei, o que eu vi hoje, o que eu tive mais dúvida, o que eu gostei mais. A partir do 7º ano, ele pode, por exemplo, acrescentar mais meia hora e mais meia hora no 8º. Quando ele chega no ensino médio, ele está já com o hábito de estudo, porque a questão é essa, é criar o hábito do estudo, né? Quando ele chega no ensino médio, principalmente no 3º ano do ensino médio, que é a fase da transição para o ensino superior, ele já está acostumado, ele já tem o hábito de estudar aí minimamente 3 horas, 3 horas e meia, né? Obviamente, respeitando os tempos de intervalo, né? Um aluno não deve estudar horas a fio, porque a partir de determinado momento passa a ser contraproducente mesmo, né? Pouco ele vai absorver. Então, existem as pausas que são essenciais, e não se deve estudar com fome, e não se deve estudar com sono. Mas quando ele chega no ensino médio, ele já tem esse tempo, esse hábito de estudo, por um tempo mais prolongado. E ele chega no ensino superior, ele não é tão impactado, né? Sem falar nas leituras que são exigidas, né? Então, não são só as 3 primeiras páginas, né? Como diz o professor Clóvis de Barros, são muito mais páginas que ele vai ter que estudar. E ele faz isso já com mais segurança, sem achar enfadonho, sem achar cansativo, e com a certeza e com a conscientização de que ele está se transformando num profissional. Então, ele tem que ter a responsabilidade de absorver o máximo de conhecimento, né? E as horas de estudo vão ajudá-lo nesse processo de aquisição de conhecimento, porque lá na frente ele vai colocar em prática esses conhecimentos, né? A grande preocupação nos dias de hoje são esses novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho sem essa formação plena do profissional, né? E essas horas de estudo, essa orientação de estudos, fornece a esse estudante esse know-how, né? De estudar, de se empenhar, de abraçar mesmo
com zelo a formação acadêmica dele no ensino superior. Marília, é sensacional, né? Quantos aspectos, né, envolvem a gente entender essa dinâmica do estudo na vida. E eu acho que uma coisa muito importante que você está trazendo para a nossa audiência, gente, isso é processo, né? E isso dá para a gente uma perspectiva de que a gente pode sim acreditar que todo mundo tem essa condição. Porque é um treinamento, né? É um treino, você vai, como você bem disse, bem sabiamente, né? Você vai aumentando e você vai encontrando as suas próprias estratégias para fazer isso, né? Pensando nisso, Marília, na sua experiência como orientadora, eu acho que você já falou aí vários aspectos bastante positivos da orientação para os estudos, mas eu queria que você focasse um pouquinho quais mais aspectos da orientação que podem contribuir efetivamente para o êxito dos alunos. Então, eu costumo dizer nas orientações de estudos, aos alunos que me procuram, que realmente é isso que você falou, é um processo, né? Por exemplo, o aluno, a pessoa que quer adquirir músculos, né? Ela não adianta ela ir na academia um dia, chegar às 6 da manhã e sair à meia-noite, que no dia seguinte ela não vai ter músculos, ela vai ter uma dor no corpo que talvez até ela nem levante da cama, né? Eh, é a mesma coisa o estudo, obviamente, aí uma comparação bem simples, né, mas é um processo mesmo que vai fazendo com que o aluno adquira o estudo, adquira os conhecimentos, os pré-requisitos para as séries seguintes, né. Então existe todo um planejamento. Quando os alunos me procuram na orientação, a pergunta que eu faço depois de dar as boas-vindas, porque é muito bacana você receber um aluno de Fundamental 2, por exemplo, na orientação de estudos, principalmente quando é ele que agenda, né? Eu pergunto: "O que te trouxe a orientação de estudos?" E a grande maioria dos alunos me fala que precisam se organizar mais, que precisam se dedicar mais, que precisam aprender a estudar, porque, sentem que não conseguem, não sabem, técnicas, métodos de estudo, né, que precisam aprender a conciliar com os demais compromissos, e a gente tem aí estudantes do ensino fundamental, anos finais, com agendas, assim, lotadas de compromissos, né, que às vezes numa construção do plano de estudos que eu faço com eles, um dos planos de estudos, restam poucas horas por semana para se dedicar aos estudos, né. Então, então essa preparação ela vai desde identificar o desejo do aluno, a expectativa do aluno e quais são os entraves, o que é que está atrapalhando esse aluno a ter êxito, né. Então, por exemplo, o estudo de véspera, tem alunos que estudam na véspera dos exames, e eu costumo dizer que é uma tragédia anunciada, porque o estudo de véspera, ele faz com que o aluno fique cansado. "Ah, professor", é um exemplo, "professor, eu estudei o domingo inteiro, né, e eu não consegui lembrar". Não existe processo de memorização que faça técnica de memorização que faça com que esse aluno lembre de tudo, né, porque são muitos conteúdos a serem estudados. E é quando o aluno estuda, é que ele percebe as dúvidas dele. Isso eu tô considerando um aluno que prestou atenção na aula, que é um aluno estudante, que anotou o que o professor, passou, que se propôs a fazer os exercícios ali de sala de aula, que realizou as tarefas. Eh ele, a princípio, ele termina a aula, fala: "Acho que eu entendi tudo, acho que eu não tenho dúvidas". Mas depois ele vai retomar aquele conteúdo, passado aí algum tempo, ele vai ver que
Não, que algumas dúvidas estão ali. E ele ainda vai ter tempo de encontrar o professor para tirar essas dúvidas. Daí o estudo de véspera ser tão perigoso, né? Porque ele não vai ter com quem tirar essas dúvidas. E muitas vezes ele vai para os exames periódicos com essas dúvidas, né? Então, nós trabalhamos a orientação de estudos com uma técnica que o professor Emílio Mirey Lopes, que é um psiquiatra, foi professor na Universidade da Espanha, diz a psicohigiene, ele chama psicohigiene do estudo, né? Que é o aluno detectar, por exemplo, o que é que eu tenho que estudar, né? O que eu aprendi hoje, o que eu tenho dúvidas, né? Para que eu preciso estudar? Os alunos perguntam isso, né? Mas para que eu tenho que estudar o Império Carolíngio, professor? Onde eu vou usar isso, né? Obviamente que isso vai ser um pré-requisito para ele entender outros processos, isso especificamente da história, mas vale para todos os demais componentes curriculares, né? Por que eu tenho que estudar? Como que eu tenho que estudar, né? Quais são as técnicas, quais são as metodologias que eu preciso utilizar, que fazem sentido para mim e que eu consigo aprender, porque os colegas profissionais da psicologia, eles têm testes, né? Por exemplo, de detectar a orientação de estudos do aluno. Então, se é um aluno auditivo, se é um aluno visual, se é um aluno sinestésico. Então, um exemplo, um aluno visual, ele entende, ele estuda muito bem com mapas mentais, por exemplo. Já um aluno auditivo, ele tem um pouco mais de dificuldade, apesar que os alunos, as pessoas em si, elas não são só visuais, só auditivas, mas tem sempre um aspecto que ressalta mais, né? Por quanto tempo eu preciso estudar, né? Qual é a carga de estudos que eu tenho que ter? Quais são os intervalos que eu preciso inserir no meu tempo de estudo? Quando que eu tenho que estudar, né? É na véspera, é, ou na véspera, obviamente que não, né? Mas na véspera eu posso fazer uma revisão do que eu já estudei, né? Existem planos de estudo que eu chamo de planos de estudos para a véspera das avaliações, que é quando ele vai não abrir o livro e falar o que vai cair na prova, o que eu tenho que estudar, mas ele vai retomar os próprios materiais que ele construiu ao longo de um mês e meio, aí que foi o tempo que antecedeu essas avaliações. E onde eu tenho que estudar, né? Então, é num ambiente tranquilo, é num ambiente calmo, com o menos possível de agentes distratores, né? Então, não pode ter rádio ligado, não pode ter gente passando, não pode ter a avó conversando, o irmão pequeno brincando, a mãe batendo bolo, o celular, que hoje é uma extensão, né, da mão dos alunos do Fundamental, anos finais, principalmente, e também do ensino médio, né, que é um instrumento, né, muito utilizado na educação, mas que nesse momento do estudo ele atrapalha, né? Então eu digo, desligue o seu celular e vire ele para baixo, para que você não se distraia com as notificações, né? Não se deve estudar, como eu falei anteriormente, com fome, né? Então é preferível, muitas vezes, parar, fazer um intervalo um pouquinho maior, fazer um lanche, tomar um suco, se alimentar, dar um tempinho e voltar. Voltar autonomamente, sem ter que ninguém, olha, você não vai voltar a estudar.
Então, é todo um processo, e todas essas perguntas que o professor Mirey Lopes chama de a psicohigiene do estudo, fazem parte do hábito de estudo, né? Então, a partir do momento que o aluno se conscientiza desse processo, o que é enfadonho, o que é um martírio para alguns alunos, para ele passa a ser uma fonte de prazer. Porque com todo esse processo, com toda essa dedicação, ele começa, inevitavelmente, a ter sucesso, né? Nos estudos. É aquilo que eu falei, a nota é uma consequência de tudo isso, né? Então, tudo faz parte de um processo que tem que ser planejado, né? Marília, muito bonita a forma que você está desmistificando, né, a orientação de estudos e trazendo aí o papel fundamental para contribuir para a aprendizagem, e acho que até mais importante, né, para o desenvolvimento aí, pessoal de cada um. Para a gente finalizar, tem algumas estratégias que você considera mais eficazes para engajar os estudantes nesse processo e ajudar na construção de hábitos de estudos mais eficientes? Então, nós costumamos construir alguns planos de estudos, né? Então, o momento, o tempo que o aluno tem livre, digamos assim, né? É feito um planejamento, quais as horas vagas, os tempos livres que ele tem durante o período, no contraturno das aulas, né? Existe um plano de estudos que é semanal, isto é, todos os dias ele reserva um tempo para investir nos estudos. Então, à tarde, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da disponibilidade dele, né? Existem os planners das semanas de avaliação, que são aqueles planejamentos de revisão de conteúdos. Existem planejamentos, planos de estudos para execução de tarefas, por exemplo. Eu recebo vários alunos lá pelo meio do trimestre, ou no meio do bimestre, que já estão perdidos em tarefas, que já não sabem mais por onde começar, né? Então, aí a gente acaba selecionando as principais tarefas, todas são importantes, mas algumas tarefas, quando a situação é bem crítica, algumas tarefas de cada um dos componentes curriculares. Mas se o aluno fizer antes esse planejamento, ele nunca é pego de surpresa, né? Então, hoje tem tarefa para entregar. Ele já sabe que ele já fez, já entregou no mesmo dia que o professor postou ou pediu em sala de aula, né? Existem os métodos, por exemplo, de estudo já aplicado, que é o mapa mental. Então, existem técnicas, existe uma técnica de formação, de elaboração do mapa mental, né? Foi trazida essa técnica pelo Tony Buzan, né? Que é um estudioso norte-americano, naturalizado norte-americano. A Liz Kimura, que é uma professora que trouxe essa técnica para o Brasil. Então tem todo um cuidado, né? Você não estuda com o mapa mental feito por outra pessoa, né? Porque o mapa mental ele trabalha com o cérebro, então é o seu mapa mental que vai fazer sentido para você no seu estudo, né? Existe uma sequência, então o aluno começa, a temática é colocada no centro e ele começa a desenvolver os aspectos no sentido horário, né? A utilização de cores, as flechas que identificam as temáticas, os desenhos, em se tratando de um mapa mental, os desenhos são importantes. Mas professor, eu não sei desenhar. O cérebro não está muito preocupado com isso, né?
é a própria construção mesmo. Então, aquilo que ele desenhou, o cérebro já assimilou, né? Se é um mapa conceitual, é saber sintetizar o conteúdo, né? Por exemplo, o resumo. O resumo é uma outra ferramenta de estudo muito utilizada pelos alunos, estudantes. Mas como é que esses resumos estão sendo realizados, né? Então, o resumo não é só diminuir o tamanho do texto original, né? É saber identificar quais são as palavras-chave, é saber desenvolver a ideia que está vinculada a cada uma dessas palavras-chave, enfim. Se é um aluno auditivo, então ele de repente ele pode fazer uma leitura em voz alta, fazer a gravação daquilo que ele estudou e disse, depois ele próprio ouvir aquilo que ele mesmo gravou com a sua voz, ou explicar para uma outra pessoa. Uma técnica muito bacana é o grupo de estudos, né, que eu costumo indicar, 2 ou 3 alunos, mas que estejam muito bem comprometidos com aquele estudo, né? Então, o grupo de estudos, ele é também uma ferramenta importante. Marília, que sensacional, né? Dicas aí valiosas que com certeza vão contribuir para alunos, professores e famílias, né, que estão procurando aí saber mais do assunto e elucidar um pouco mais, tá? Sim. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Conversa de Classe. Você é muito bem-vinda, volte quando quiser, com certeza Obrigada. Vão surgir dúvidas, né? E a gente quer que você volte. E, pessoal, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Até mais!